Embora muito do que sabemos sobre dinossauros tenha mudado drasticamente desde o dia em que os cientistas os entenderam como lagartos gigantes e sanguinários, não se pode negar que o Mesozoico teria sido um período perigoso para ser do tamanho de um ser humano. Conhecemos a era dos dinossauros como um tempo de animais gigantescos, onde uma abundância de grandes animais presas permitiu a evolução de uma abundância de grandes e poderosos carnívoros. Como é o caso no mundo de hoje, nenhuma viagem teórica ao Mesozoico poderia ser garantida como segura. Mas, e se pudéssemos determinar o ponto mais perigoso no tempo para um hipotético viajante do tempo se encontrar em meio à era dos répteis? Existem vários candidatos mortais para essa excursão mais aterrorizante, mas os maiores aventureiros podem desejar considerar os anos finais do estágio maastrichtiano, do final do Cretáceo. Nesse período, o último segmento do Mesozoico, antes do impacto do asteroide, dinossauros e répteis antigos haviam florescido em todos os tipos de formas grandes e poderosas. Predadores de topo, capazes de caçar e devorar animais maiores que um ser humano, dominavam os céus, os mares e a terra, e muitos estão preservados em detalhes imaculados no registro fóssil. No vídeo de hoje, estaremos viajando para cada continente individual durante o Maastrichtiano 66 milhões de anos atrás, com foco nos residentes mais perigosos deste mundo. Esta é uma jornada que nos fará conhecer os predadores aéreos de emboscada da Europa, os leviatãs do interior do oeste marítimo e os variados e muitas vezes bizarros terópodes que dominavam a Terra. Sente-se e relaxe enquanto te levamos para a fase maastrichtiana, o pior lugar para viajar no tempo na era dos dinossauros. Embora no último ato do Mesozoico o mundo estivesse muito nas mãos dos dinossauros, muito poucos foram encontrados há 66 milhões de anos que representam predadores de topo no continente europeu. Ao invés disso, para evitar perigo nesta parte do mundo antigo, teria que se manter um olho no céu. Viajantes do tempo para a agora longínqua ilha de Roteg, na Romênia, se deparariam com um dos, se não possivelmente o maior animal voador de toda a história da Terra. Descendo do céu quase como um wyvern mitológico, Hatzegopteryx era o predador topo aqui. Este pterossauro, e tão escuro com uma envergadura de 11 metros, era conhecido por seu bico largo e imensos músculos do pescoço que teriam ajudado a carregar a presa do chão. Hatzegopteryx é notavelmente muito maior do que qualquer outro carnívoro presente no Maastrichtiano da Europa, e foi construído para ser muito mais robusto do que outros grandes pterossauros. Isso é uma evidência de que ele era capaz de matar e carregar presas maiores do que seus parentes, e na ilha Roteg não havia escassez de comida. Abaixo do reino etéreo do Hatzegopteryx vivia uma série de herbívoros incomuns. De longe, o mais incomum e provavelmente a principal presa deste gigante aéreo era o Magyarosaurus, um titanossauro que evoluiu para se tornar muito menor para se adequar à quantidade de comida disponível em Roteg. Enquanto seus primos do continente eram os maiores animais terrestres que já caminharam na Terra, este sauropode de tamanho pequeno cresceu até cerca de 6 metros de comprimento. Acredita-se que o Hatzegopteryx tenha mergulhado sobre esses animais antes de dar cabo deles rapidamente com seu bico gigante. Certamente um dos predadores mais bizarros de todos os tempos, este pterossauro deve ter se assemelhado a uma versão mais robusta do famoso Quetzalcoatlus. Os restos de predadores de dinossauros do topo da cadeia alimentar na Europa desse período são raros e escassos. Um dos únicos predadores terrestres de topo conhecidos da Europa de 66 milhões de anos atrás é o Betasuchus, um abelisauro de 4 metros de comprimento. Este é, de fato, o único gênero de dinossauro válido descrito do que é hoje a Holanda, e era membro de um grupo de animais que se tornou muito bem-sucedido no Cretáceo. Em outros lugares, os abelissauros estavam crescendo para formas e tamanhos muito grandes, e o Betasuchus é comparativamente bastante pequeno.
Conhecido apenas por um único fêmur, pertencente a um dinossauro terópode de tamanho médio, é difícil recriar com precisão como esse animal poderia ter parecido. Mas pode ter sido a resposta menor da Europa ao famoso abelisauro sul-americano Carnotaurus. Provavelmente caçava animais pequenos a médios nas planícies aluviais arborizadas que habitava. Como outros abelissauros, que são conhecidos por seus membros anteriores extremamente curtos, provavelmente dependia mais de suas mandíbulas para subjugar a presa, talvez perseguindo seu alvo antes de agarrá-lo com vários dentes afiados. Sítios de fósseis que contêm animais perigosos de 66 milhões de anos atrás são conhecidos por locais isolados na África. Um dos mais proeminentes é a Formação Maverano de Madagascar, que produziu tanto grandes terópodes quanto crocodiliformes. De longe, o mais famoso dos predadores do Maastrichtiano tardio da África é o Majungasaurus, um animal que foi popularizado na televisão, livros e até mesmo em videogames ao longo dos anos. Este temível abelisaurídeo cresceu até atingir comprimentos de até 7 metros, ou 23 pés do nariz à cauda, e era o carnívoro mais proeminente em seu ambiente. O crânio do Majungasaurus é muito bem conhecido cientificamente. Como outros abelisaurídeos, sua cabeça teria sido curta e romba, mas não aos mesmos extremos de animais como o Carnotaurus. Sabe-se que o dinossauro possuía uma curta e romba proeminência semelhante a um chifre no topo da cabeça, que provavelmente era coberta por queratina em vida. Mas este chifre era oco e, portanto, não era usado para combate. Pode ter armazenado cavidades sinusais ampliadas, ou talvez fosse usado para exibir e se comunicar com membros da mesma espécie. Ao contrário de animais como o Tyrannosaurus rex, o Majungasaurus não poderia ter dado mordidas particularmente poderosas, e por isso pode ter dependido de um método de caça diferente. Músculos do pescoço muito fortes, vértebras reforçadas e costelas interligadas contribuíram para a capacidade deste animal de segurar sua presa, em vez de cortá-la ou esmagá-la. Uma vez que o dinossauro agarrasse seu alvo, ele teria sido capaz de se firmar usando essas adaptações, resistindo ao animal em luta enquanto o prendia com dentes afiados. Esse comportamento é visto em grandes felinos modernos, que tendem a dar uma mordida no ponto fraco do animal antes de derrubá-lo. Majungasaurus também parece ter sido um caçador especializado em saurópodes, visando animais como o Herpetosaurus, que compartilhavam seu habitat em Madagascar. Marcas de dentes nos ossos desses saurópodes correspondem exatamente à dentição do Majungasaurus. Além disso, nenhum outro animal era grande e poderoso o suficiente em seu ambiente para derrubar tal presa. Majungasaurus não só mirava em saurópodes, mas também pode ter tido um gosto por sua própria espécie. Marcas de dentes idênticas às vistas nos ossos de Herpetosaurus também foram encontradas em outras espécies de Majungasaurus. No entanto, é difícil dizer se esses dinossauros estavam ativamente caçando sua própria espécie ou se estavam apenas catando durante tempos difíceis. O comportamento canibal predatório foi proposto em vários outros dinossauros e foi observado ativamente em dragões de Komodo modernos, o que pode apoiar a primeira ideia. Compartilhando a formação Maverano de Madagascar com o Majungasaurus estava um temível crocodiliforme. Mahajangazuchus era um grande parente dos crocodilos modernos, com 4 a 5 metros de comprimento, conhecido por suas poderosas mandíbulas profundas e grandes dentes. Mahajangazuchus era um notossuquiano, membro de um grupo de crocodiliformes que adotaram estilos de vida mais terrestres, com pernas mais longas para suportar seu peso em terra. No entanto, este animal parece ter se sentido em casa na água também. A força da mordida do purussauro era comparável à do crocodilo de água salgada atual, com hábitos de caça provavelmente semelhantes. Espreitando ao redor da borda da água para animais que vinham beber, o Mahajangazuchus teria irrompido de seu esconderijo, segurando sua presa com seus grandes dentes cônicos,
enquanto mordia com uma força tremenda. A África continental ecoa a formação Maverano com a bacia de Ouled Abdoun, no Marrocos, fornecendo aos cientistas excelentes exemplos de predadores de topo de cadeia daquela época. O Chenanisaurus, um abelisauro de 8 metros de comprimento, dominava o ecossistema aqui e estava equipado para caçar presas particularmente grandes. Semelhante ao Majungasaurus, é provável que os saurópodes estivessem no menu deste caçador, bem como hadrossauros como Aginábia e Mincaria. Sabe-se que o Chinnonosaurus vivia em estreita proximidade com o oceano, pois muitos dos fósseis encontrados junto a ele incluem peixes de água salgada, tubarões, mosasauros e plesiosauros. Se o Chinnonosaurus passava muito tempo caçando ao longo da costa, indivíduos mortos podem ocasionalmente ter sido levados para o mar, resultando em seus restos fossilizando no fundo do oceano. Ao contrário, isso pode ser uma evidência de que o Chinnonosaurus era um nadador habilidoso, talvez passando tempo viajando pela água para ir de A a B. Mais ao sul, no que hoje é o Mali, vivia um notável crocodiliforme, um dos primeiros membros da família Driosauridae, que sobreviveu muito tempo no Cenozoico. Crescendo até 4,5 metros de comprimento, este era o Chinonisuchus, um predador de emboscada que passava grande parte do seu tempo na água. Embora este animal seja conhecido apenas pelos restos de seu crânio, muito foi determinado sobre seu modo de vida. A cavidade do ouvido interno do Chinonisuchus mostra que ele passava grande parte do seu tempo caminhando no leito marinho de regiões costeiras e, portanto, provavelmente não era um nadador poderoso. Ele pode ter ficado à espera de animais passarem por seu esconderijo, semelhante ao Mahajangasuchus, antes de atacar com suas poderosas mandíbulas. Há 66 milhões de anos, muitos dos conhecidos predadores de topo da Ásia haviam desaparecido da cena. Tarbosaurus, um parente próximo do Tyrannosaurus norte-americano, e provavelmente um dos animais mais perigosos do Maastrichtiano asiático, acredita-se que tenha se extinguido há cerca de 70 milhões de anos. Deixados em seu rastro estavam uma série de animais bizarros, muitos dos quais teriam sido mais do que capazes de representar uma ameaça à vida humana. No entanto, nem todos eles eram carnívoros. Grandes herbívoros podem ser alguns dos animais mais perigosos do mundo se sentirem ameaçados ou encurralados. Elefantes, hipopótamos, rinocerontes, alces e bisões podem representar ameaças extremas se seus limites não forem respeitados. Todos esses animais estão equipados com presas, chifres, galhadas ou dentes mortais, que em certas situações podem ser usados para eliminar rapidamente uma ameaça. Os dinossauros herbívoros certamente não eram exceção. Therizinosaurus era um dinossauro incomum. Parte de uma linhagem de terópodes que abandonaram suas tendências carnívoras para favorecer uma vida alimentando-se de matéria vegetal, eles foram um grupo bem-sucedido no Cretáceo, particularmente em toda a Ásia. Therizinosaurus coloniformes era o maior de sua espécie, e por um tempo teria vivido ao lado do já mencionado Tarbosaurus. Há, no entanto, evidências que sugerem que este herbívoro permaneceu no que um dia se tornaria a Mongólia, até o momento em que o asteroide atingiu a Terra 66 milhões de anos atrás. Com cerca de 5 metros de altura, este herbívoro de pescoço longo, bípede e provavelmente com penas teria sido uma visão imponente mesmo à primeira vista. Evoluindo convergentemente o plano corporal de mamíferos herbívoros posteriores, como Calicoteri e preguiças terrestres. O Therizinosaurus teria contado com seus longos braços para trazer matéria vegetal em direção à sua boca. No final desses braços estavam suas principais ferramentas para ajudá-lo a fazer isso. Garras extremamente longas, medindo entre 70 centímetros a 1,5 metro de comprimento. Quando essas garras foram descobertas, os cientistas acreditaram que eram costelas de uma enorme tartaruga, nomeando-a de Coloniformis.
O Therizinosaurus também pode ter sido capaz de usar suas garras para enfrentar ameaças, como grandes terópodes carnívoros. Em situações críticas, ele pode ter golpeado os pontos fracos de seu atacante na tentativa de dissuadi-lo, o que na maioria das circunstâncias provavelmente foi muito bem sucedido. É seguro especular que qualquer humano viajando no tempo para as florestas da antiga Mongólia teria feito bem em manter distância desses gigantes comedores de plantas. Em outras partes da Ásia, os gigantes dos céus estavam presidindo a Terra mais uma vez. Conhecido a partir do que é hoje a nação do Oriente Médio da Jordânia, a Arambordiânia foi um dos maiores animais voadores que já viveram. Com uma envergadura entre 8 e 10 metros, este enorme Asdarquide não era tão pesado quanto o Hatzicopteryx europeu, mas era mais do que capaz de devorar presas até e incluindo o tamanho de um ser humano. Usando seu enorme bico semelhante a uma tesoura, ele teria arrancado dinossauros do chão antes de jogar a cabeça para trás para engoli-los inteiros. Viajando para o sudeste da Jordânia para a Índia, encontramos o Rajasaurus, outro membro da incrivelmente bem-sucedida família Abelosauridae. O Rajasaurus tinha aproximadamente 6,5 metros de comprimento e se assemelhava muito ao Majungasaurus relacionado, de Madagascar. O chifre na cabeça deste terópode era mais pronunciado do que o de seu primo, no entanto, e há alguma especulação de que ele pode ter sido usado em exibições de cabeçadas com membros da mesma espécie. Como outros abelissauros, provavelmente empregava a estratégia de morder e segurar para derrubar grandes animais de presa, como os saurópodes. Estudos sobre as pernas do animal sugerem que ele era um movimentador relativamente lento e provavelmente favorecia uma técnica de emboscada para caçar. Há 66 milhões de anos atrás, os predadores de topo Carcharodontosaurideus, que uma vez dominaram o continente da América do Sul, estavam extintos. Assim como o Abelissauro Carnotaurus, talvez um dos dinossauros sul-americanos mais famosos descobertos até hoje. Em seu lugar, um novo grupo bizarro de animais começou a assumir seus papéis em seus respectivos ecossistemas, os Megaraptorideus. Viajantes do tempo para a Argentina neste ponto do Maastrichtiano podem ter a chance de ficar cara a cara com Maipe macrothorax, um dos dinossauros predadores mais incomuns do Mesozoico. Medindo cerca de 10 metros de comprimento do nariz à cauda, Maipe era o maior dos Megaraptorídeos e só foi descoberto em 2022. O dinossauro é conhecido por elementos fossilizados de vértebras, bem como costelas e fragmentos de suas pernas. Isso é suficiente, quando comparado com outros megaraptorídeos, para pintar um retrato de um animal poderoso e de grande porte que provavelmente usava suas longas garras cortantes para abater presas. Cada garra teria sido curvada e extremamente afiada, capaz de desferir golpes mortais em animais como saurópodes, hadrossauros e outros terópodes. Indo para o norte, até as regiões sul do que é agora o Brasil, encontramos outro enorme crocodiliforme. Titanocança é conhecido a partir de um crânio preservado, a partir do qual os cientistas estimaram um comprimento total do corpo de até metros ou pouco mais de 19 pés. Este animal era um predador de topo da formação Serra de Galga, que na época teria sido a foz de um grande sistema fluvial. A partir do crânio, os paleontólogos conseguiram determinar que o Titanocança era capaz de dar uma mordida extremamente poderosa para um Notosuchian, e apresentam o réptil como um predador de emboscada semi-aquático. Outras formas menores de crocodilos são conhecidas da mesma formação, bem como das áreas circundantes, mas muitas foram consideradas predadores terrestres, permitindo que o Titanocança preenchesse seu próprio nicho no ecossistema. Embora o famoso Carnotaurus provavelmente tenha se extinguido no final do Maastrichtiano, os Abelossaurídeos também persistiram na América do Sul.
Chirupinhetata, conhecido da formação Marília do Brasil, era um caçador de aproximadamente 5 metros ou 16 pés de comprimento que era especificamente adaptado à predação de perseguição. Com pernas longas e uma cauda rígida e afunilada para ajudar no equilíbrio, este abelosaurídeo perseguia sua presa pelas planícies de inundação da antiga Brasil, provavelmente adotando a técnica de morder e segurar vista em seus parentes. Curiosamente, o animal recebeu seu nome quando seus restos foram descobertos perto do Motel Paraíso, um motel de amor. Curupi é o deus da fertilidade guarani e empresta diretamente seu nome ao gênero. Provavelmente isso não seria tão engraçado se você se encontrasse na ponta dos dentes afiados do dinossauro. No entanto, a formação Hell Creek é o local de fósseis quintessencial do Maastrichtiano, lar de alguns dos dinossauros mais famosos que já caminharam na Terra. O predador de topo incontestável da região, que cobria partes do que é agora Montana, as Dakotas e Wyoming, era nada menos que o Tyrannosaurus Rex. Este gigante entre gigantes, conhecido por vários espécimes excelentemente preservados, tinha a mordida mais poderosa de qualquer dinossauro. Suas imensas mandíbulas e dentes afiados como facas eram perfeitos para rasgar a carne e triturar os ossos, e como tal, ele foi imortalizado em quase todas as peças de mídia de paleontologia. O Tyrannosaurus é um dinossauro incrivelmente bem estudado, e os cientistas conseguiram discernir muito sobre como ele vivia e caçava. Os olhos do animal eram voltados para frente, proporcionando visão binocular e ótima percepção de profundidade. Isso era incomum entre os terópodes e ajudava esse enorme predador de emboscada a julgar onde e quando atacar com suas imensas mandíbulas. Estudos adicionais indicam que a visão do Tyrannosaurus era 13 vezes mais poderosa que a visão humana, superando em muito as águias modernas. Um Tyrannosaurus Rex, caçando, talvez pudesse identificar itens distintos do horizonte a até 6 quilômetros de distância. Más notícias para muitos herbívoros de Hell Creek. Além disso, o rei lagarto tirano possuía bulbos olfatórios e nervos ampliados, o que significa que ele poderia cheirar comida a grandes distâncias. O sentido de olfato do dinossauro foi comparado ao visto em abutres modernos, que usam principalmente o cheiro para localizar carcaças. No entanto, o Tyrannosaurus não era o único grande predador de Hell Creek. Dachodoraptor, um dos maiores e mais pesados de todos os dromeossauros, também é conhecido por aqui. Desenvolvimentos recentes nos estudos do Dachodoraptor sugerem que o gênero pode ser uma quimera, um animal que foi erroneamente nomeado com base em elementos fósseis de diferentes criaturas. Independentemente de o nome Dakotaraptor ainda se provar válido no futuro, ainda havia pelo menos uma espécie de dromeossauro muito grande vagando por Hell Creek na época do impacto do asteroide. Quando totalmente crescido, este dinossauro poderia atingir comprimentos de cerca de 5,5 metros, ou 18 pés. Como seus parentes, possuía uma garra em forma de foice em cada pé, que teria sido a principal arma do animal para abater suas refeições. Ele teria sido fortemente emplumado, como todos os dromeossauros, com penas alongadas em seus braços para ajudar o dinossauro a se equilibrar ao imobilizar sua presa. Entre os dromeossauros, o Dakotaraptor só foi superado em tamanho pelo Utahraptor, um animal que já estava extinto há muito tempo quando a fauna de Hell Creek apareceu em cena. Como vimos na Ásia, nem todos os animais mais perigosos são predadores de topo. Os herbívoros norte-americanos de 66 milhões de anos atrás eram enormes, bem construídos e, mais importante, armados. Apenas em Hell Creek vemos 3 gêneros herbívoros, que seria sábio para os viajantes do tempo manterem uma ampla distância: Ankylosaurus, Triceratops e Alamosaurus. Ankylosaurus foi um dos vertebrados mais fortemente blindados de todos os tempos.
Sua pele era reforçada com placas ósseas ou osteodermos que poderiam protegê-lo das mandíbulas esmagadoras de um Tyrannosaurus Rex. No final de sua cauda estava o famoso clube ósseo, que se acreditava há muito tempo que o Ankylosaurus usava como arma. Acredita-se agora que este dinossauro utilizava o clube como meio de exibição, com indivíduos da mesma espécie participando de lutas não letais. Ainda assim, se um Ankylosaurus agitado não quisesse você em seu território, a pura massa corporal seria uma força incontrolável para um humano lidar. O mesmo vale para o Triceratops. Essa superestrela mundialmente famosa do Cretáceo não é considerada como tendo usado seus chifres apenas para fins defensivos e pode ter contado com eles para fins de exibição. Dado o porte muscular de 9 metros de comprimento do animal, não é um animal com o qual aconselhamos mexer. Em situações críticas, esses chifres teriam sido muito úteis para espetar um predador ou varrer uma ameaça para o lado. Teria sido mais sábio para um animal arriscar perder um chifre do que sua vida inteira, afinal de contas. Alamosaurus foi uma história completamente diferente. É o único titanossauro conhecido da América do Norte no Maastrichtiano, e o primeiro a aparecer após uma ausência de 30 milhões de anos de saurópodes no registro fóssil da América do Norte. Os cientistas acreditam que os ancestrais do Alamosaurus eram migrantes da América do Sul que se estabeleceram no norte e se adaptaram ao ambiente lá. Além disso, era um dos últimos saurópodes vivos na Terra, e no momento de sua existência, um dos maiores animais do mundo. Acredita-se que adultos totalmente crescidos atingiram tamanhos médios de 26 metros ou 85 pés de comprimento e podem ter pesado cerca de 35 toneladas. O clichê clássico dos saurópodes na mídia de paleontologia é que esses animais eram gigantes gentis, com pouco ou nenhum interesse no que acontecia sob seus pés. Claro, não há como saber que tipo de temperamento esses animais tinham em vida, com pouco para baseá-los nos dias atuais. Mas eles eram herbívoros imensamente grandes. Como vimos, os herbívoros podem ter uma tendência a serem agressivos na natureza, e não podemos imaginar que se aproximar muito de um rebanho de sauropodes de quase 30 metros de comprimento teria sido uma boa ideia. Na melhor das hipóteses, um passo em falso nos teria deixado esmagados. Falando em clichês, há muito se diz sobre o mundo pré-histórico que não importa o quão ruins as coisas fiquem em terra, nunca se deve pisar na água. O final do Maastrichtiano foi um momento em que isso era objetivamente verdadeiro. Em todos os oceanos do mundo, gigantes répteis marinhos e peixes predadores de topo começaram a conquistar os ecossistemas do oceano nesse momento. Eles deixaram sua marca no registro fóssil como alguns dos animais mais impressionantes e aterrorizantes que já viveram em nosso planeta. Se você tem alguma familiaridade com o Cretáceo, provavelmente uma palavra está passando pela sua cabeça agora: mosasauro. Embora este colossal parente marinho de cobras e lagartos tenha sido muito exagerado na franquia Mundo Jurássico, este não era um animal para ser levado na brincadeira. Acredita-se que a maior espécie de mosasauro, Mosasaurus hoffmanni, media entre 12 e 39 pés de comprimento. Ele e seus parentes eram os principais predadores no final dos mares do Cretáceo, alimentando-se de tudo, desde tubarões, plesiosauros, dinossauros e outros mosasauros. Capazes de infligir mordidas extremamente fortes, com mandíbulas que eram revestidas com muitos dentes grandes de corte, esses monstros marinhos possuíam uma excelente visão para rastrear suas presas. 4 membros semelhantes a remos impulsionavam o animal pela água, enquanto uma longa cauda bifurcada tornava a natação uma brisa. Embora seja principalmente conhecido a partir do mar interior ocidental da América do Norte, o gênero vivia em todo o Oceano Atlântico, e seus fósseis são bem documentados hoje. Mosasaurus era apenas um gênero em um mar literal de répteis de dentes afiados. Ao mesmo tempo,
Tylosaurus estava assumindo o controle do Atlântico Norte, incluindo as águas ao largo da costa da Europa e da África. Um dos maiores mosasauros conhecidos. Ele é conhecido pela ciência desde os dias de Othniel Charles Marsh, nos anos de 1870. Os mosasauros também começaram a dominar as águas do extremo sul por volta dessa época. A Nova Zelândia viu o Tanyosaurus de 8 metros de comprimento gracejar suas ondas, enquanto a Antártica tinha o Caeciliu, um gigante de 10 metros de comprimento. Muito mais difundido estava o conhecido Prognathodon, um mosassauro conhecido de sítios fósseis na Europa, Oriente Médio, África, Oceania e Américas. Os mosassauros não eram os únicos répteis marinhos do final do Maastrichtiano, no entanto, e as águas do mundo também eram habitadas por plesiosauros. Um dos maiores desses répteis marinhos de pescoço longo vivos nessa época era o Fresnosaurus, conhecido da Formação Moreno da Califórnia. Este enorme plesiosauro era capaz de crescer até pelo menos 9 metros de comprimento, com algumas estimativas colocando-o em torno de 12 metros quando totalmente crescido. Com um pescoço extremamente longo, que poderia se mover de esquerda para a direita, o Fresnosaurus era um caçador especializado em peixes e cefalópodes. E com uma boca cheia de dentes afiados e voltados para fora, este animal seria capaz de capturar criaturas do tamanho de um ser humano com facilidade. Nas mesmas águas nadava o Hydroterosaurus, um plesiosauro de 8 metros de comprimento, com dentes que formavam uma armadilha ao redor do corpo lutador de sua presa. Dentes longos e entrelaçados permitiam que esses animais capturassem peixes facilmente, pegando-os de cardumes com seus longos pescoços. Embora seja incerto o quanto esses predadores marinhos representavam uma ameaça para os animais terrestres que atravessavam a água, nós não aconselharíamos tentar descobrir se você se encontrar em uma expedição de viagem no tempo para o final do Maastrichtiano. Os répteis marinhos de 66 milhões de anos atrás apenas arranharam a superfície em termos de ameaças subaquáticas, no entanto. Junto com os mosassauros e plesiosauros das águas do Cretáceo, peixes predadores gigantes também conseguiram prosperar. O gênero mais difundido desses foi o tubarão laniforme Squalicorax, cujos restos foram encontrados em todos os lugares, desde a Nova Zelândia até os Estados Unidos da América, passando por Marrocos e Egito, até a Suécia e de volta para o Brasil. Recentemente, Squalicorax tem sido considerado um táxon cesto de lixo, onde qualquer tubarão laniforme maastrichtiano, grande conhecido apenas por dentes, é atribuído a este gênero. Como tal, mais de 30 espécies individuais foram descritas. A maior dessas espécies de tubarão cresceu até quase 5 metros de comprimento e é conhecida por ter muitos dentes serrilhados, afiados para rasgar a carne. Sua dieta provavelmente consistia em tudo, desde peixes e lulas até répteis marinhos, dinossauros e aves. Talvez o peixe predatório mais infame do final do Maastrichtiano tenha sido o Schifactinus, também conhecido como peixe bulldog. Este gigante de 6 metros era um residente de águas costeiras rasas, onde provavelmente caçava aves marinhas, outros peixes e talvez répteis aquáticos. O Schifactinus provavelmente se assemelhava aos tarpões modernos, embora não houvesse relação evolutiva. No entanto, enquanto os tarpões normalmente se alimentam de pequenos peixes de águas abertas, a boca do Schifactinus estava alinhada com uma fileira de dentes afiados e em forma de adaga, perfeitos para arrancar e rasgar a carne. Esses peixes são famosos por sua aparência intimidadora, com grandes olhos arregalados, corpos volumosos e mandíbulas viradas para cima. Todos esses animais, por mais magníficos que fossem, agora estão extintos há muito tempo. Milhões e milhões de anos de evolução, adaptação e desenvolvimento de linhagens foram interrompidos por uma ameaça iminente do espaço sideral, o asteroide Chicxulub. Cada uma dessas criaturas teria presenciado uma colossal bola de rocha em chamas se chocando com o Golfo do México, encerrando a vida como todos a conheciam.
Nem mesmo os répteis mais grandes e impressionantes que já viveram na Terra poderiam resistir às forças da natureza. Agora, tudo o que nos resta desses animais incríveis são seus restos preservados nas rochas do nosso mundo. Além disso, esta definitivamente não é uma lista definitiva dos predadores de topo do mundo de 66 milhões de anos atrás. A fossilização é um processo raro e requer requisitos muito específicos para realmente acontecer. Nós, como espécie, somos muito sortudos por ter encontrado os restos de todos esses animais de milhões de anos atrás em condições suficientemente boas para nomeá-los e descrevê-los. Existem muitas mais espécies de predadores ápice maastrichtianos, antigos que talvez nunca descobramos. Um número finito de fósseis é preservado na Terra e, enquanto os cientistas estão fazendo tudo o que podem para obtê-los, algumas espécies simplesmente podem nunca ter fossilizado. Olhando para os animais que conhecemos hoje, no entanto, podemos pintar um quadro de como era o mundo no final do Maastrichtiano. Este era um mundo maravilhoso, cheio de gigantes répteis marinhos, pterossauros extremamente diversos e muitos tipos de dinossauros. A vida havia conquistado as florestas, desertos, ilhas, planícies e montanhas deste mundo. Pouco depois do impacto do meteoro, a vida se recuperaria, e os remanescentes dessas magníficas criaturas seriam enterrados na Terra para nós descobrirmos.